Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu queria comentar com vocês como tem sido a minha experiência de escrita. Então, mais uma vez, nós vamos falar aqui sobre escrita e basicamente o nosso quadro diário de escrita. O meu nome é Yuri Belchior. Se você está chegando aqui agora, se inscreve aí no canal, deixa o joinha, compartilha o vídeo com outras pessoas que têm interesse em escrita criativa, em leitura, em dicas de escrita. Bom, a dica de hoje vai ser um pouco mais específica que a anterior. Na verdade, eu falo dica, mas eu estou compartilhando a minha experiência. Então não é nenhuma... É claro, tem todo o meu background envolvido nisso, de leitor, de teoria literária, enfim, tudo diz respeito à minha formação, mas é a minha experiência, como eu estou passando por esse processo, por isso o nome Diários de Escrita. No vídeo anterior, nós falamos sobre alguns momentos pré-escrita, né? O planejamento, metas, etc. Né? O ritmo de trabalho, você pode ver, eu vou deixar aqui no card. Hoje eu já estou falando sobre um elemento mais específico, que é o personagem, que é um elemento extremamente importante dos gêneros narrativos. Né? E eu queria começar compartilhando com vocês o seguinte: quando eu imagino a história, né? E quando eu imaginei essa história que eu estou escrevendo agora, o protagonista, eu sabia mais ou menos de forma caricata como eu queria que ele fosse. Então, durante os 4 primeiros capítulos, eu fui escrevendo, tentando encaixar ele em determinada molde, como eu queria que ele fosse. E aí a gente precisa se perguntar, né? Primeiro, o que é um personagem, para a gente poder pensar um pouco sobre a complexidade disso. O personagem, então, ele vai ser um tipo humano, né, que vai estar ali participando da história, ele vai influir na história, ele vai agir, né, no enredo que eu vou apresentar. E esse personagem, ele pode pertencer a determinados modelos ou tipos sociais, né, que a gente já traz na cabeça. Né? Então, por exemplo, meu protagonista é um homem adulto, jovem, né, entre 20 e 30 anos, né, com todas as ilusões da juventude, mas trazendo já uma bagagem do que viveu na vida até ali. Tem uma adolescência traumática, que a adolescência ser traumática é quase um pleonasmo, né, na verdade, né, porque a adolescência quase sempre é problemática, né? Essa busca de descoberta de si. E durante esse momento, esses 4 primeiros capítulos que eu comentei com vocês, eu fui criando esse personagem e eu fui tentando fazer ele encaixar dentro do que eu percebia, do que eu queria para ele, do que eu tinha planejado lá no plano da história. Só que eu fui percebendo ao conviver com o personagem que eu destacava demais algumas características, deixava outros vazios, deixava outros espaços que eu precisava completar, e então eu fui percebendo a necessidade de fazer ajustes a esse personagem. Então, principalmente porque ele é o que a gente chama de protagonista, né? Quando a gente tem que tomar muito cuidado com essa história de que o protagonista é o principal, porque uma tendência que a gente pode ter durante o momento da escrita é se dedicar demais ao protagonista e esquecer os outros personagens. Então, é claro que o protagonista é importante que ele tenha um determinado foco ali na narrativa mesmo, mas a gente também tem que se dedicar aos outros personagens. Isso foi outra coisa que eu comecei a perceber por volta do 5º capítulo, né? Eu estou escrevendo atualmente o 8º capítulo. Então, eu tenho essa noção do que foi importante fazer de mudança, de ajuste ao longo do caminho. Porque esse personagem, ele não precisa ser um
todo muito coeso. Ele precisa ser minimamente coeso, mas ele precisa também ter algumas incoerências, alguns problemas, algumas contradições, porque é isso que nos faz humanos, né? Porque se o seu personagem não tiver isso, ninguém vai se identificar com ele, né? É muito difícil você ter um personagem vazio, né? Um personagem que não reage a nada, e as pessoas se identifiquem, o leitor se identifique com ele. Então é muito importante. O personagem ele precisa causar algum tipo de identificação. Não significa que essa identificação vai ser positiva, ou seja, uma aderência, uma concordância absoluta com esse personagem, né? Pode ser inclusive para causar um incômodo, né? O meu personagem, basicamente, é um cidadão de classe média, então ele tem determinadas visões da sociedade que pode fazer com que um leitor perceba ele como se ele fosse uma espécie de um playboy, né? Ou uma pessoa muito privilegiada que não tem condição de saber o que é a vida, né? Das pessoas que não vivem uma situação tão privilegiada assim. Então, você precisa também cultivar nos seus personagens a incoerência, né? Essa incoerência ela vai ter que ser administrada, gerida para que você possa manipular as ações dele ao longo da história. Mas você, né, não pode podar as incoerências, né? Fazer um personagem que seja, sei lá, né, uma estátua grega, né? E isso não pode acontecer. Outra coisa muito relevante é você conseguir também, né, fazer com que os outros personagens adquiram essas camadas, essas profundidades, e que algumas coisas não sejam reveladas totalmente no início, né? Então, por exemplo, quando você faz uma descrição do personagem, você não precisa fazer uma fotografia dele completa, né? Você pode também deixar alguns traços, não só físicos, mas psicológicos, para poder revelar à medida que as situações forem acontecendo na história, né? Você tem que gerir todas essas informações sobre o personagem. E além dessa apresentação do personagem, que pode ser gradual ao longo do enredo, né, é muito importante você pensar na essência do personagem. Essa essência ela vai ser uma motivação muito interna, que ele traz dentro dele. Por que vai ser importante você pensar essa essência do personagem? Porque é claro que o personagem pode mudar ao longo da história, mas você precisa conseguir fazer com que o personagem tenha um determinado conjunto de valores que permaneçam ao longo da história, apesar das transformações, para que as pessoas consigam identificar, ou seja, os seus leitores consigam identificar aquele tipo de atitude, julgar aquilo realmente o personagem era o que ele tinha para fazer, porque ele tinha determinada índole e tal, né? Você precisa pensar nisso por causa de uma palavrinha-chave em narrativa, que é a verossimilhança. Você precisa pensar muito nesse aspecto, né? A literatura é mais fiel à verossimilhança que à vida, né? As coisas têm que ser ajustadas. Afinal de contas, nós estamos falando de uma realidade que ela não é a realidade em si mesma, né? A literatura não é a realidade absoluta, mas ela é uma realidade forjada. É claro, a matéria-prima da literatura é a realidade. Quando você vai criar um personagem, você pode entrar no metrô, no ônibus, olhar para um passageiro ou para o outro e começar a pensar o que é a vida daquela pessoa, qual que é a história dela, quais são as características dela, psicológicas, etc. Tudo que ela traz e a partir disso criar um personagem. Mas você vai estar fazendo um movimento de fingimento, né? de forjar aquele aspecto da realidade para poder trazer, para poder absorver aquele elemento da realidade, tornar ele um elemento da sua narrativa. E por fim eu queria falar do conflito, né? O conflito é extremamente importante, ele precisa ser bem gerido ao longo da história, ele tem uma ligação imensa com o personagem, com as características que o personagem vai ter, mas o conflito ele não precisa necessariamente ser um conflito externo, né? Pode ser uma mudança que o personagem vai sofrer ao longo da narrativa, tá? Outra coisa também é que pode haver uma espécie de ausência de conflito, né? Se um personagem muito apático e tal,
você pode pensar num paradigma mais existencialista, né, de alguém que não via uma normalidade nas coisas, que passa depois a ver uma determinada normalidade. Um exemplo disso tudo é o Raskolnikov, no Dostoiévski, né? No final da narrativa, não significa que ele está com tudo resolvido, agora ele não questiona mais a sociedade, o amor regenerou ele, aquela redenção cristã absoluta, né? Ele conseguiu resolver a parte que dizia respeito ao crime que ele cometeu. Então, aquilo sim vai ser resolvido. Mas outra narrativa seria possível a partir do fim da história, né? Então, a vida dele não acabou, a vida dele só começou ali, né? Então, essa resolução do conflito, a gente tem que tomar muito cuidado com esses aspectos, porque senão isso pode influenciar com que a gente faça personagens que não são críveis, né? Que as pessoas não se identifiquem com ele. Então, eu repensei muito nessa semana os meus personagens, aspectos importantes deles, tanto o protagonista quanto os outros, e eu queria que vocês compartilhassem com vocês aqui essa reflexão sobre os personagens, né? Se vocês pensam sobre isso quando vocês estão escrevendo, ou se vocês não estão escrevendo, vocês pensam sobre esses aspectos dos personagens, né? Desde a apresentação das características, a sua essência, os conflitos que eles trazem consigo, né? Quando vocês estão lendo um livro. Desde já, fica aquele recadinho básico de você se inscrever no canal, de você curtir aí para ajudar a gente a divulgar essa mensagem. E o principal, gente, tem um monte de vídeo aqui. Se você não viu todos, aproveita, assista aos vídeos. Tem playlist aqui de resenha literária, tem vídeo recente que eu fiz sobre literatura. Não perde a chance não, assiste agora, fica aqui comigo e eu vejo vocês na próxima. Abração, tchau!